Eu vou ler uma lista de nomes para você aqui, com pessoas nacionais e internacionais. São 8 nomes brasileiros, e 9 nomes de pessoas de outras nacionalidades. Veja se você descobre o que estes nomes têm em comum. Vamos lá. Primeiro, os nacionais. Nana Caymmi, Ângela Rorô, Lindomar Castilho, Léo Batista, Francisco Cuoco, Luiz Fernando Veríssimo, Cacá Diegues, JP Mantovani. Estes são os nacionais. Os internacionais: Gene Hackman, Val Kilmer, Robert Redford, Diane Keaton, Brigitte Bardot, Roberta Flack, Ozzy Osbourne, Jimmy Cliff e Papa Francisco. Vou te dar 5 segundos. O que você acha que essas pessoas têm em comum? 5. Todos eles morreram em 2025. Todos eles, entre outros tantos famosos, porque a lista é muito longa, morreram em 2025. Eu não estou aqui para passar juízo sobre a condição espiritual de nenhum deles. Pelo contrário, isso não é sobre eles, isso é sobre você, sobre mim, sobre nós que estamos vivos. Veja só o que diz a Escritura Sagrada. Primeira carta de João, capítulo 2 e versículo 17. O mundo passa e a sua concupiscência, sua vontade, seus desejos. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Para essas pessoas e tantas outras, famosas e anônimas, que já passaram por este mundo, o mundo passou para elas e elas passaram para o mundo. O mundo está cheio de nomes de pessoas célebres, pessoas na sua época famosas, pessoas de grandes feitos, e esses nomes estão estampados nos livros de história, estão estampados nos viadutos, nas placas com o nome de uma rua, de uma praça, estão estampados até mesmo em algum produto, no nome de uma doença, uma pessoa, um cientista, um médico que descobriu uma doença, enfim. Estão lá estampados. Nomes de pessoas que hoje talvez não significam nada para quem ouve falar deste nome. Significaram em algum momento na história, mas hoje talvez nem tanto. Nem todos que ouvem o seu nome sabem o que significa. Mas isso é um testamento, é um monumento ao que está escrito na palavra de Deus. O mundo passa e todos os seus desejos, todas as concupiscências, quer dizer, os desejos, as vontades humanas passam. O mundo passa. Então, para essas pessoas que fizeram história, essas pessoas que foram famosas, essas pessoas que estiveram no auge, o mundo passou e elas passaram. E assim está acontecendo com todos nós. Nós não vamos conseguir driblar o tempo, driblar a história. Aliás, uma ressalva. Humanamente falando, não há como driblar a morte, driblar o tempo. Mas espiritualmente falando, Jesus disse que sim. Há um escape. Há uma saída. Há um drible aí que nem Neymar sabe. Há um drible. Você driblar a morte. Porque Jesus disse que aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. Quem crê no Senhor Jesus nunca morrerá. Então, há sim como driblar a morte. Não a morte física, porque essa nós estamos fadados a passar por ela, que é a separação da alma e do corpo.
O corpo veio do pó e vai voltar ao pó. Mas isso não é a morte, isso é apenas uma separação entre alma e corpo. A verdadeira morte, o que a Bíblia chama de segunda morte, é a morte que resulta na separação não do corpo, mas a separação eterna de Deus e de tudo que é bom. A Bíblia também chama essa separação e este lugar separado de Deus e de tudo que é bom de inferno. Essa é a morte que deveria preocupar você, que deveria preocupar qualquer pessoa, qualquer alma. Essa sim. Mas se você quiser driblar essa morte, o que é que você tem que fazer? Aqui está o segredo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, quem faz a vontade de Deus permanece. Nós falamos, por exemplo, quando nós falamos de Abraão, quando falamos de Moisés, de Paulo, de Davi, quando falamos dos grandes homens e mulheres de Deus que fizeram a vontade de Deus e seus feitos, suas lutas, suas realizações, a sua fé estão relatadas nas Escrituras Sagradas, nós falamos não como de mortos. Nós falamos como de pessoas que estão do nosso lado. Quando eu leio sobre Davi, a minha fé se fortalece. Eu me sinto ao lado dele, como se ele estivesse comigo no campo de batalha, enfrentando os meus gigantes. Não porque é Davi ali, mas é a fé que houve em Davi passa para mim. Porque a palavra de Deus, que é Espírito, que habitava no coração dele, também habita em mim. Então, ele permanece. Davi permanece eternizado nas Escrituras Sagradas. E você vê que isso não acontece. Isso não acontece com os outros que estão estampados nos livros de história. Você não vai ver alguém que diz assim, olha, eu estava lendo um texto de Albert Einstein e de repente aquilo me fortaleceu, aquilo me encheu de vida, de fé. Não, você não vai ver isso, você não vai ouvir isso. Olha, eu estava lendo um texto de Nelson Mandela e isso me trouxe, me salvou meu casamento. Você não vai ver isso. Você não vai ver. Mas você vai ver inúmeras pessoas falando, eu li a palavra de Deus e eu entendi através de Abraão, através de Ana, através de Josué, de Paulo, eu entendi isso e mudou minha vida. Salvou minha vida aqui na terra e muito mais, salvou a minha alma. Trouxe paz para minha alma. Isso você vai ouvir. Porque são pessoas que fizeram a vontade de Deus e permanecem para sempre. Não é que você tem a alma dela do seu lado, não é isso. É que você tem o Espírito, quer dizer, a mensagem, a palavra, a fé que sustentou essas pessoas, que ajudou essas pessoas a vencer obstáculos gigantes, problemas muito maiores do que os nossos. Essa mesma fé está eternizada nas palavras de Deus nas Escrituras Sagradas. E quem medita nelas também bebe delas. Absorve o espírito da palavra, pois a palavra de Deus é espírito e vida. Então nós também podemos fazer a vontade de Deus, inspirado nessas palavras, e também permanecer para sempre. Sabe, talvez você esteja aí prestes a sucumbir diante de uma vontade pessoal. A sua vontade grita, seus olhos pedem, seus ouvidos foram inflamados por uma má notícia, seus familiares enchendo a sua cabeça. Por que isso? Por que sua mãe? Por que seu pai? Por que seu filho? Por que seu irmão está assim, sua irmã está assado? E sua cabeça foi inflamada, está inflamada por notícias ruins, por palavras de familiares, de amigos, por mentiras, calúnias. Seu coração está inflamado. Mas isso é a sua vontade, isso é o seu querer, é o seu sentimento. E se você for pela sua vontade, você vai cair. Você vai perecer. A sua vontade vai te levar para o buraco.
Se você quiser prevalecer e permanecer para sempre, você não pode ficar olhando para os outros e nem para a sua vontade, os seus desejos. A Bíblia deixa bem claro que os nossos desejos são contra nós. Nós achamos que é o melhor, como diz o texto sagrado. Há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas o seu fim não é o melhor. Assim, muitas pessoas têm caído no buraco porque elas pensaram em um momento de tempo, em um momento elas pensaram, mas é isso que eu quero. Não, mas eu quero isso, mas eu vou fazer isso. Por que você vai dizer? Porque eu quero isso. É assim que eu quero e a minha vontade, já decidi, já estou decidido e ninguém tira isso da minha cabeça. Tá bom. Você vai ter que pagar para ver. Infelizmente, você vai ter que pagar para ver que a sua vontade é contra você. E que você, muitas vezes, fazendo a sua vontade em confronto direto à vontade de Deus, ainda vai ser pior. Porque você está ignorando a vontade de Deus e colocando a sua acima da dele. O mundo passa, meu amigo, minha amiga. Você pode ser um famoso, você pode ser um anônimo, você pode ter muito dinheiro, você pode ser pobre, você pode estar passando por uma luta aí no hospital, você pode estar passando por uma injustiça. Tudo que você está passando, vai passar. Vai chegar um dia que você vai olhar para trás e passou. E vai chegar um dia que o mundo vai olhar para você e falar, passou. Você passou. E você vai ser também parte do passado. Agora, não se você fizer a vontade de Deus. Quem faz a vontade de Deus não passa. Permanece para sempre. Com Ele, seja aqui no mundo, seja depois. Então, é uma escolha que você tem que fazer. Você tem direito às suas vontades. Mas se você tiver um pouquinho de juízo, você vai submeter as suas vontades à de Deus. Sempre. E quando você fizer a vontade de Deus, você nunca vai acabar mal. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.